aproveitando que os irmãos estão de pé, eu vou convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ler pelo menos 2 versículos. Um é o versículo 15, que se encontra no capítulo 9. Atos, capítulo 9, versículo 15. E o outro é aqui no capítulo 13, no finalzinho do capítulo 13, daqui a pouco a gente chega lá. Vamos chegar primeiro em Atos, capítulo 9, versículo 15. Quem já achou, diga amém. Amém. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos 13, 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós, se vos fosse pregar, era necessário que a vós vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Eu desde já quero agradecer a confiança do nosso irmão pastor Anderson. Estivemos aqui ontem e quando eu cheguei em casa de noitezinha, recebi zap, ligação, torpedo, face, tudo do pastor Anderson e da irmã Osana. E o meu primeiro pensamento foi o seguinte: grande é o desafio. O primeiro desafio, pregar depois do pastor Serginho. Segundo desafio, substituir a irmã Osana. E o terceiro desafio veio hoje, quando ela me ligou e disse assim: eu não posso pregar, mas eu quero estar lá. Aí eu pensei agora, substituir a irmã Osana, na presença da irmã Osana, vai ser complicado. Mas aí o Senhor foi acalmando meu coração e disse assim: a minha serva não vai. Não foi isso. Não foi isso que Jesus falou, não. Jesus falou assim comigo: o mesmo Deus que usa o pastor Serginho, o mesmo Deus que usa a irmã Osana, é o Deus que está aqui nesta noite entre nós. Aleluia. E Deus tem posto uma palavra no meu coração. Eu também estou um pouco rouco, mas não tanto assim quanto a irmã Elzi, não tanto assim. Aliás, eu não sei como é que o Anderson não fica rouco, irmão. Eu vou orar ao Senhor para ele me revelar isso aí. A gente estava orando para Deus revelar o espinho na carne de Paulo. Mas vamos mudar a oração e vou perguntar qual é o segredo do pastor Anderson. Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, os 2 versículos que nós temos lido, o primeiro em Atos 9:15, fala da chamada do apóstolo Paulo. E aqui em Atos 13:46, fala acerca de uma discussão que Paulo estava tendo com os judeus da cidade de Antioquia, da Pisídia. E foi aí o texto que os irmãos têm escolhido para o tema da festividade dos irmãos. O texto está lá no versículo 52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E eu entendi ao longo desta tarde, quando Deus estava me dando a palavra, eu entendi que o propósito de Deus é justamente este: que nós façamos a obra cheios de alegria e cheios do Espírito Santo de Deus. Não importa o que aconteça nas nossas vidas, não importa a condição na qual nós nos encontramos, se estamos na fartura ou na escassez, se estamos no monte ou no vale, se estamos na bênção ou na provação, se estamos no palácio ou no deserto, o importante para Deus, o que interessa para Deus, é que nós façamos a obra com alegria.
E a nossa alegria não vem de fora, mas a nossa alegria vem de dentro. A nossa alegria não vem de baixo, mas a nossa alegria vem do alto. A nossa alegria não vem de nós mesmos, mas a nossa alegria vem do Senhor nosso Deus. E o mundo não consegue entender essa alegria que o crente sente, porque às vezes está faltando o mantimento na panela, mas o crente está feliz, está alegre, está adorando, glorificando, está dizendo assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E os crentes vêm para a igreja e louvam e adoram e glorificam, e um está passando por uma luta, outro está passando por uma provação, outro está passando por uma necessidade, mas independente da luta, da provação e da necessidade, a nossa alegria vem do Senhor. Esse é o propósito de Deus. E se eu fosse dar um título para a mensagem nesta noite, seria justamente este: a plenitude do propósito de Deus. A ideia de Deus é que nós venhamos a atingir esta plenitude, ainda que sejamos perseguidos, mas que entendamos e aceitemos a plenitude do propósito de Deus nas nossas vidas. Precisamos entender que onde nós estamos no centro da vontade de Deus. Não importa se você está num lugar que você é esquecido, não importa se você está numa condição ou situação que você é preferido. O importante é nós estarmos no centro da vontade de Deus. Quando eu leio este capítulo 13, ou eu li este capítulo 13 todo ele, eu percebi que Paulo precisava entender justamente isto, que ele precisava atender aos propósitos de Deus na vida dele. E quais eram os propósitos de Deus na vida de Paulo? Nós lemos o primeiro versículo em Atos, capítulo 9, versículo 15, quando Deus falava com Ananias: Ananias, eu sei que você está com medo, eu sei que você está receoso, mas vai lá, Ananias, ora por ele, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu tenho escolhido a ele para testemunhar, para testificar o meu nome entre os gentios. E eu ainda vou mostrar para Paulo o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Enquanto muitos de nós estamos esperando e aguardando uma grande chamada. Não, Deus falou que tem uma grande obra comigo. Deus falou que vai me usar com poder, com autoridade. Deus falou que Ele vai me exaltar. Com Paulo a chamada foi diferente. Com Paulo, Deus disse assim: ele ainda vai padecer muito pelo meu nome. Isso é que é chamada, porque quanto mais a gente padece pelo nome do Senhor, mais o nome do Senhor é glorificado. Quando a gente recebe uma grande bênção, uma grande vitória, eu sei que a igreja se alegra, eu sei que nós nos alegramos, mas às vezes a gente perde o foco, às vezes a gente perde o propósito. Mas quando a gente é chicoteado, quando a gente é blasfemado, quando murmuram de nós, quando nos perseguem, a gente fala: Jesus, estão me perseguindo, Jesus, eu estou sofrendo, Jesus, eu não nego o teu nome, eu não nego a minha chamada, eu vou continuar fazendo a tua obra. Irmãos, os demônios estremecem e o céu glorifica a Deus, porque embora apesar do sofrimento, o crente continua fazendo a obra e fazendo com alegria. É por isso que o salmista diz: servir ao Senhor, mas servir com alegria. É por isso que o salmista diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando com tristeza, voltará sem dúvida, não mais com tristeza, não mais chorando, mas voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Pode estar difícil hoje, mas Jesus vai abrir as portas. Pode estar complicado hoje, você pode não entender, mas segura só mais um pouquinho, porque daqui a pouco você vai entender o propósito de Deus para a sua vida. A história do capítulo 13 de Atos, ela não começa no capítulo 13.
ela começa lá no capítulo 9. No capítulo 9 nós encontramos um homem disposto a sair pelas cidades, perseguir os cristãos, disposto a prender aqueles que confessassem o nome de Jesus. O nome deste homem, Saulo. Saulo de Tarso, membro do Sinédrio, fariseu conceituado. Diz Filipenses capítulo 3, versículo 15, que ele era da tribo de Benjamim, era um doutor da lei, conhecedor da lei, e pensava que fazendo isso, ele estava fazendo um grande bem para Deus e sua obra. Saulo sai de Jerusalém com essa missão, de perseguir os cristãos. A igreja em Jerusalém estava no momento crítico da sua história, porque agora há pouco a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre quase 120 pessoas, e aqueles 12 apóstolos, mais aquela multidão, inflamados pelo poder do Espírito, incendiaram Jerusalém. A notícia era a seguinte: olha, os homens estão que estão. Ouvi dizer que tinha um coxo lá na Porta Formosa, e ele está andando pela cidade dizendo: o Jesus de Pedro me curou, o Jesus de João me curou, o Jesus dos crentes me curou, eu agora estou curado para a glória de Deus. Jerusalém estava empolvorosa. As autoridades religiosas, enciumadas, começaram a perseguir os crentes, e era crente morrendo daqui, era crente fugindo dali, era crente sendo perseguido acolá. Estava uma confusão só Jerusalém, ninguém entendia nada, e às vezes nós nos encontramos numa situação como essa. É tanta luta, é tanta perseguição, é tanta dor, é tanta fofoca, é tanta calúnia, mas espera só um momento, porque Deus tem um elemento surpresa. Deus não vai deixar coisa barata, não. Deus vai entrar com providência, e Deus vai fazer algo, aleluia, que vai abalar as estruturas do inferno, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus sempre tem um elemento surpresa. Se lembra lá dos judeus guerreando contra os filisteus? Chegou aquele homem grandão e falou: eu só quero um soldado para lutar comigo. Não precisa do exército todo, não, somente um. E não se achava nenhum. Mas de repente um garoto, vindo lá de Belém, trazendo consigo alguns pães, alguns pedaços de queijo, perguntou assim: o que está acontecendo? Era o elemento surpresa de Deus chegando no arraial. Aleluia, aleluia, aleluia. O filisteu pode ter um gigante, mas Deus não precisa de um gigante para dar vitória para o seu povo. Para que Deus precisa de um gigante, se o nosso Deus é maior do que o gigante? Se o nosso Deus é maior do que o gigante, Ele pode usar quem tem estatura de 3 metros, quem tem estatura de 2, quem tem estatura de 1, até quem não tem estatura Deus pode usar, porque o nosso Deus é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, e Ele sempre tem um elemento surpresa. Jerusalém polvorosa, as autoridades perseguindo. Paulo pega uma carta, fala assim: agora ninguém vai conseguir me parar. Agora eu vou parar esses bíblias. Agora eu vou parar esses crentes. E quando ele está lá no caminho de Damasco, ele tem um encontro. Paulo. Tem gente que diz que Paulo caiu do cavalo, mas aí é outra história. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu acho que o tradutor não foi feliz. O problema foi o tradutor, não é a Bíblia não. Eu acho que o tradutor deveria colocar assim: eu sou Jesus, a quem tu perseguias. Porque a partir de agora, você não vai mais perseguir, não. A partir de agora, você vai ser perseguido. Porque a partir de agora, você é o meu elemento surpresa. Ô Saulo, faz o seguinte:
vai para a casa de um certo Judas, e ali eu vou te dizer o que você tem que fazer através do meu servo Ananias. A Bíblia diz que Paulo passou 3 dias orando e jejuando. Novo convertido, orando e jejuando. Sem comer, sem beber, sem ver, porque Jesus tirou a visão dele. Só orando e jejuando. Orando e jejuando. Daqui a pouco Deus revela para Ananias: Ananias, vai lá, procura na rua direita por um homem chamado Saulo, porque ele é para mim um vaso escolhido. Mas, Senhor, eu tenho ouvido deste homem isso. Ô, Ananias, vai lá. Ele é um vaso. Eu vou te dizer mais uma coisa, Ananias. Ele está orando e teve uma visão. Jesus disse que Paulo teve uma visão. E nessa visão Paulo viu entrando um homem na casa e dizendo: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, ele também apareceu para mim e me enviou aqui para que você tenha visão e para que você seja cheio do Espírito Santo. Era novo convertido, mas já orava, já jejuava, já tinha visão, já era do reteté, já é, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que alguns não gostam dessa palavra, né? Reteté, que agora está na moda, falar mal dessa palavra. Mas na verdade é que a gente é do poder, é do manto, é do mistério, e é por aí. Paulo era assim também. Só não usava essa expressão. Para resumir, irmãos, Paulo fica ali alguns dias em Damasco. De Damasco, ele vai para Jerusalém. E chega em Jerusalém. Eu estou imaginando agora a volta de Paulo para Jerusalém. Saiu o fariseu. Saiu o perseguidor. E volta o vaso. Volta o perseguido. Volta o cristão. E daqui a pouco os discípulos ficam com medo. Mas será que é? Será que não é? E Barnabé não. Barnabé chega e diz assim: não, ele é sim, é um dos nossos. Porque eu vi lá em Damasco ele com ousadia, pregando a palavra. E não era de qualquer maneira não. Era com ousadia no Espírito. E agora a Bíblia diz que Paulo começa a seguir os apóstolos. Onde os apóstolos iam, Paulo também ia. Onde os apóstolos pregavam, Paulo também pregava. Até que diz a Bíblia que os gregos ficaram com inveja, ficaram com ciúme de Paulo e queriam matá-lo. Aí eu parei na minha leitura, voltei e descobri que lá em Damasco, em terra estranha, os judeus perseguiram a Paulo. Mas em Jerusalém, os gregos perseguiram a Paulo. Eu não sei se os irmãos entenderam a conotação, mas às vezes, mesmo em terra estranha, nós somos perseguidos pelos irmãos. E às vezes, mesmo na casa, nós somos perseguidos pelos estranhos. Foi o que aconteceu com Paulo. Não me pergunta como é que é esse mistério, mas foi isso que eu entendi. Paulo estava lá em Damasco, no meio de gregos, no meio de tanta gente, de tantas nações, e quem perseguiu foi justamente os irmãos. É mais ou menos quando Deus se levanta para evangelizar, quando Deus se levanta para orar pelos enfermos, quando Deus se levanta para visitar os hospitais, quando Deus se levanta para orar de madrugada pela igreja. Geralmente são os irmãos que dizem assim: não precisa disso não, quer ser santarrona, quer ser santarrão, quer ser isso, quer ser aquilo. Irmãos, em nome de Jesus está repreendido todo aquele, toda aquela que tenta impedir, aleluia, a obra de Deus na sua vida. Você vai atingir o propósito, a plenitude do propósito de Deus, custe o que custar, haja o que houver. Deus só está te preparando para coisas maiores. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Os discípulos dão um jeito porque os murmuradores, os perseguidores, a Bíblia diz que eles estavam guardando as portas da cidade. O que é que os discípulos fizeram? Desceram Paulo pelo cesto e Paulo saiu dali. Sabe para onde Paulo foi? Para Tarso. Aí eu comecei a ver a primeira lição. Aquele grande apóstolo no capítulo 13, o grande apóstolo que disputava, que fazia, que acontecia, ele primeiro começou ministrando para aqueles que eram da sua casa, da sua pátria.
Porque quem não consegue se desenvolver na sua casa, não vai se desenvolver em lugar nenhum. Paulo era de Tarso. E agora, depois de convertido, ele foi enviado pelos irmãos para Tarso. Paulo, vai lá pro meio da sua parentela, no meio dos seus ancestrais, no meio dos seus primos, parentes, tios. Prega para eles, porque eles conhecem a sua vida, eles conhecem o seu testemunho. Sabe aqueles versículos lá de Apocalipse? Eu sei as tuas obras. Isso é o Senhor quem fala. Mas na área do testemunho, os nossos parentes conhecem o nosso testemunho. Os nossos parentes conhecem as nossas vidas. Então, se nós não temos autoridade para pregar para os membros da nossa família, do nosso lar, da nossa casa, da nossa parentela, então o propósito de Deus não vai ser atingido nas nossas vidas. Paulo vai para Tarso. E ele fica ali pregando, fica ali pregando, fica ali pregando. E enquanto isso, a obra está seguindo. Estevão é morto. Com a morte de Estevão, a obra se expande, porque Jerusalém acuada, os crentes de Jerusalém acuados, vão para todos os cantos, para Derbe, para Listra, para Antioquia, para todos os lugares. E diz a palavra que no meio dessa dispersão, alguns crentes chegaram em Antioquia. E lá em Antioquia pregaram a palavra. No meio desses crentes estavam servos de Deus cheios do Espírito Santo, que comunicaram o fato a Jerusalém. Olha, o Evangelho chegou aqui em Antioquia e a graça de Deus é visível. Deus está operando sinais, maravilhas e prodígios. A Bíblia diz que os apóstolos disseram assim: então vamos mandar Barnabé para ir. Aí Barnabé vai para Antioquia. Barnabé chega em Antioquia, vê que a graça de Deus era quase que palpável, se alegra. O Barnabé incentiva os irmãos a permanecerem na graça, mas Barnabé se lembra de um jovem obreiro. Eu não vou ficar aqui sozinho em Antioquia. A Bíblia diz que Barnabé volta lá em Tarso e diz: Paulo, comecei um trabalho lá no ponto de pregação em Antioquia, está sendo uma bênção e eu conto contigo. Vamos para lá. Paulo foi convidado pelo colega Barnabé. Diz a Bíblia que Paulo vai com Barnabé para Antioquia. E estando em Antioquia, eles pregam a palavra do Senhor. Estando em Antioquia, eles passam um ano ministrando a palavra para os crentes daquela cidade. Mas chega um profeta e diz assim: vai ter uma grande fome, e os crentes da Judéia vão precisar ser socorridos. Essa informação chega nos apóstolos em Jerusalém, e Pedro toma uma decisão juntamente com os demais irmãos: vamos mandar uma oferta para os crentes da Judéia. Mas quem é que a gente vai, através de quem que a gente vai mandar essa oferta? Vamos escolher 2 pessoas de confiança, 2 pessoas que têm chamado de Deus, Barnabé e Saulo. Eles estão lá em Antioquia. Avisa para eles que eles vão entregar a oferta para os irmãos. E eu tive aí uma segunda lição. Às vezes Deus tem uma grande obra nas nossas vidas, mas essa grande obra não vai acontecer da noite para o dia. Antes da grande obra acontecer, Deus ainda vai nos usar em muitas coisas humanamente pequenas. Já viu aquele obreiro que diz assim: não, eu tenho chamada para pastor, aí não quer recolher oferta? Não, eu tenho chamada para evangelista, aí não quer servir a ceia? Não, eu tenho chamado para apóstolo, aí não quer ficar na portaria? Tem muita gente assim. Esse foi o problema ali na igreja em Jerusalém. Eles precisavam mandar oferta. Vamos mandar através de Paulo, através de Barnabé. Barnabé já é um obreiro antigo, agora Paulo é um obreiro novato, mas é aquele obreiro que tem chamada para ser um grande apóstolo, para ser um grande desbravador. Mas o grande apóstolo e o grande desbravador, ele começou pregando para a família, ele começou distribuindo oferta para os irmãos da Judéia. Então aquilo que Deus colocar na sua mão para fazer, você faça, como diz Salomão em Provérbios: não despreze os dias das coisas pequenas, porque Deus um dia vai te colocar em coisas grandes. Porém, você precisa ser fiel no pouco, porque quando somos fiéis no pouco, Deus nos coloca no muito. Quando somos fiéis na prova, Deus nos coloca na bênção. Quando somos fiéis no vale,
E Barnabé, em Atos 12, 25, Barnabé e Saulo voltam para Jerusalém, dão um relatório: olha, nós fomos aos crentes da Judéia, distribuímos as ofertas e estamos de volta. Será que a gente pode voltar lá para Antioquia? E eles voltam para Antioquia. Estando em Antioquia, aquele ponto de pregação que ninguém dava nada, aquele trabalho que só ia 2 ou 3 pessoas, mas Deus abençoou e o trabalho cresceu, e é assim que Deus faz. A Bíblia diz que eles, orando e jejuando, o Espírito de Deus disse. Aí eu parei de novo e pensei: será que o Espírito de Deus ainda tem oportunidade de falar de verdade na igreja? Ou será que a gente segue as tendências circunstanciais? Ou será que a gente segue as conveniências humanas? A Bíblia diz que Deus precisava de 2 missionários. Deus precisava de 2 grandes missionários. Deus precisava de 2 homens qualificados. E servindo eles ao Senhor e orando, disse o Espírito Santo. Antioquia era uma igreja na qual o Espírito Santo de Deus tinha liberdade de falar. Antioquia era uma igreja que ouvia a voz do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo falou: apartai-me o dirigente e o vice para uma obra missionária, Barnabé e Saulo. E é aí que começa a grande trajetória do grande apóstolo, desbravador, fundador de igrejas, comissionado pela igreja de Antioquia. É bom lembrar aos irmãos que agora há pouco, a partir do capítulo 7, 8, com a escolha dos diáconos, com a perseguição e morte de Estevão, Jerusalém polvorosa, ficou preocupada e acabou todo mundo se dispersando pelo mundo. Onde tinha um crente e uma tocha falando do Evangelho, falando do amor de Deus. Porém, é bom lembrar que isso aconteceu naturalmente, sem a intervenção dos apóstolos. Porque uma certa vez Jesus disse assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porém, antes Jesus falou: e ser-me-eis testemunhas ao vir sobre vós a virtude do Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O propósito de Jesus é que a igreja se expandisse. O propósito de Jesus é que a igreja fosse enviada, mas Jerusalém ficou retida em 4 paredes. O negócio estava muito bom ali, o poder de Deus estava caindo, era língua estranha, era profecia, ninguém queria sair de Jerusalém. Aí Deus falou: quer saber? Eu vou fazer a minha igreja sair desse conforto agora. Deus mandou perseguição e rapidinho os crentes se dispersaram. Mas em Antioquia não foi assim. Em Antioquia, quando eles ouviram a voz do Espírito, eles foram automaticamente obedientes à voz. Sabe qual é a lição que isso nos serve? Ou nós vamos obedecer porque Deus vai mandar perseguição e a prova, ou nós vamos obedecer de coração obediente. Qual dos 2 você escolhe? Qual dos 2 você prefere? Você prefere ouvir a voz da perseguição ou a voz do Espírito Santo de Deus falando: meu filho, faz a minha obra com sinceridade, meu filho, consagra a sua vida, meu filho, eu tenho uma grande obra contigo. Se você continuar nessa zona de conforto, saiba que a obra vai ser realizada, mas você vai ter que pagar o preço. E o preço do desobediente é muito maior do que o preço do obediente. Olha aí. Paulo, Barnabé e João Marcos saem de Antioquia. E os moços já foram embora, a hora já foi embora. Passei por aqui. Eu acho que eu vou parar aqui. A primeira lição desta grande viagem é em casa que o nosso ministério começa. É verdade.
Irmão Roque, isso o irmão já falou, que Paulo foi lá para Tarso, já entendi. Não, mas isso aconteceu também com Barnabé. Sabe qual foi a primeira cidade que eles começaram a evangelizar de verdade? Foi a cidade de Barnabé, Chipre. Em outras palavras, Deus estava dizendo: ô Paulo, você já teve a lição, agora eu vou dar a lição para o seu companheiro Barnabé. E Barnabé foi evangelizar lá em Chipre. Afinal de contas, ele já conhecia todo mundo, tá, aquela coisa toda. Mas depois que eles evangelizaram em Chipre, aí eles foram entrando nas outras cidades. Em determinado momento da viagem, a Bíblia diz que João Marcos, já prevendo o clima de perseguição, já prevendo as dificuldades, já prevendo que a obra não é tão fácil assim, João Marcos falou: olha só, eu vim até aqui com vocês, mas eu vou voltar para Jerusalém. Quando eu li isso, Deus falou ao meu coração: nem todos vão seguir com você até o fim. É verdade. Tem gente que vai te abandonar no meio do caminho, mas fica firme na promessa, fica firme no propósito, porque ainda que alguém te abandone, o Senhor continua contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu me lembro, irmãos, que uma certa vez eu estava lá em Santa Catarina. Uma certa vez, tipo, há 30 anos atrás. Sem dinheiro. Marinheiro de primeira viagem. Falei pro meu colega: olha, vai ter uma licença aí para a gente ir para casa, para o Rio de Janeiro. São 5 dias. Se a gente for de carona, a gente consegue chegar lá em 2 dias. Se a gente voltar de carona, a gente consegue voltar em 2 dias. Sobra 1 dia para ficar com a família. Vamos embora? Aí ele falou: vamos embora. Aí fomos, felizes, carona, vestidinho de branco, bonitinho. Chegamos até Curitiba, São Paulo. Daqui a pouco ele falou assim: ô Roque, você fica aí, porque eu já liguei para minha mãe e ela já depositou um dinheiro na minha conta e eu estou pegando um ônibus para o Rio de Janeiro. Aí eu pensei: por que ele não pediu para a mãe dele depositar dinheiro para dois? Tem gente que se abandona no meio do caminho, né? Se lembra de Jesus? Esta noite vocês vão se escandalizar. Aí chega aquele mais audaz e fala assim: olha, eu não, eu vou contigo até a morte. Quase que Jesus falou assim para ele: ó, sabe de nada, você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que as horas já estão avançadas, mas Deus quer que nós entendamos pelo menos 2 coisas com essa lição. A primeira: nem todos vão conosco até o final. E a segunda: Deus quer que eu e você sejamos aquele companheiro leal, que possamos ir até o fim, para a glória do nome do Senhor. Deus falou para Daniel: Daniel, você não precisa entender nada, você só precisa fazer uma coisa: vai até o fim, aconteça o que acontecer. Oh Daniel, você não para, as lutas vão vir, mas você não para. Nabucodonosor vai se levantar, mas você não para. Vai até o fim, Daniel. Eu não vou nem falar daquela sogra e daquelas 2 noras que os maridos morreram e ela disse assim: olha, eu não tenho mais marido para dar para vocês. O que é que vocês decidem? Uma disse assim: ah, então eu vou voltar para os meus deuses. Mas a outra disse assim: não, não insista para que eu te largue. Eu vou com você até o fim. Onde você pousar, eu pousarei. Onde você passar a noite, eu vou passar a noite. O teu povo vai ser o meu povo. A tua luta vai ser a minha luta. A tua vitória vai ser a minha vitória. A tua tristeza vai ser a minha tristeza. O teu Deus vai ser o meu Deus. Vai até o fim, vai até o fim. Está difícil, mas vai até o fim. A perseguição está grande, mas vai até o fim. Louvado seja
seja o nome do Senhor. Aleluia. Chegamos em Antioquia. Mas a outra Antioquia, não é a primeira Antioquia de onde Paulo saiu. Agora é Antioquia da Pisídia. Não me pergunte o que é Antioquia da Pisídia. Se a sua Bíblia tiver mapa, depois você dá uma olhada lá, que Paulo sai do lugar, passa por 4 pontos e chega, dá uma volta lá no mar Egeu, se não me engano, e chega em Antioquia da Pisídia. A Bíblia diz que ele vai para a sinagoga e fica lá sentado. Alguém olha assim, tem visitante hoje. Vocês dois aí, Paulo e Barnabé, se vocês tiverem alguma palavra de consolo para o povo, vem aqui falar. Paulo vem, aí começa um murmurinho, né? Não tem que ter nada, não sei o que, chega aí, nem sabe se é obreiro, nem sabe. Aí Paulo levanta a mão para o povo que está em silêncio, e Paulo começa a pregar. E todo o capítulo 13 é a mensagem de Paulo. E essa mensagem poderia ser dividida em pelo menos 3 tópicos, que eu escrevi aqui, não vou falar porque a hora já foi embora, mas o primeiro tópico, do versículo 16 ao 23, estou no capítulo 13 de Atos, o primeiro tópico seria: o povo de Deus é abençoado. Paulo diz assim: olha, Deus escolheu a Israel. Antes mesmo de Israel ser povo de Deus, Deus tirou Israel do paganismo. Israel estava subjugado pelos egípcios. Deus foi lá com mão forte, com braço estendido e poderoso, resgatou a Israel. Deus caminhou com Israel pelo deserto. Deus fez de tudo para abençoar este povo. Israel é um povo especial. Depois Paulo passa para o segundo tópico. A partir do versículo 23 até o 37, Paulo diz: Jesus é a promessa de salvação enviada para Israel. Deus é tão bom para Israel que, além de guardar, além de proteger, além de livrar, além de abençoar, Deus manda o seu próprio filho através da nação israelita. E agora Paulo começa a dissecar sobre as atividades e o ministério de Jesus. E Paulo fala: olha, veio João, mas João não era o Cristo. João era apenas a voz que clama no deserto, que preparou o caminho do Senhor. Depois veio Jesus, Jesus evangelizou, Jesus curou, Jesus transformou, Jesus ressuscitou, Jesus foi impecável e morreu na cruz do Calvário pelo perdão dos pecados. Mas Deus foi maravilhoso e misericordioso, e no terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. E agora Paulo, no seu esboço, no seu terceiro tópico, ele diz: esta geração é uma geração privilegiada, porque tudo aquilo que Deus falou na antiguidade está se cumprindo nos nossos dias. Jesus ressuscitou dentre os mortos. O Espírito de Deus que fora prometido através de Joel foi derramado nos nossos dias. Hoje todos vocês possuem a grande oportunidade de aceitar a Jesus, porque vocês estão vivendo os dias do cumprimento das promessas de Deus. Irmão, se nós transliterássemos isso para os nossos dias, eu tenho uma notícia excelente da parte de Deus para a igreja. Ou melhor, eu tenho 3 notícias. A primeira notícia: nós somos um povo especial. Nós somos um povo escolhido. Aleluia, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Aleluia, Deus nos guarda, nos protege, nos abençoa, nos livra, nos conduz por este mundo que praticamente é um deserto, mas Ele está sempre conosco, suprindo as nossas necessidades. A segunda notícia é que Jesus é a promessa de Deus para a nossa salvação. Então, nesta noite, alguém que ainda não aceitou a Jesus tem a grande oportunidade de aceitá-lo como Senhor e Salvador. Que é uma terceira notícia: nós somos uma geração privilegiada. Estamos contemplando milagres jamais vistos em nenhuma época da história. Provavelmente nós somos a geração do arrebatamento da igreja. Então era para nós estarmos adorando, glorificando, exaltando a cada culto, como se fosse o último culto da nossa existência nessa terra.
Irmãos, começou uma confusão muito grande ali na sinagoga. Porque a Bíblia diz que os judeus e os prosélitos aceitaram a palavra de Paulo e disseram assim para ele: sobre essas coisas nós te ouviremos de novo semana que vem. Dá para você voltar? Eu sei que você veio aqui, fez a abertura da festa, mas dá para voltar amanhã? Foi mais ou menos o que disseram para Paulo. Aí Paulo voltou na outra semana. Só que ao longo da semana, os judeus e os prosélitos foram falando um para o outro, porque coisa boa se espalha rápido, né? Gente, na sinagoga, semana passada, teve 2 homens aqui que foi uma bênção. É mesmo? O que aconteceu? Eles falaram de um tal de Jesus que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e vive para todo sempre. Ele quer salvar a nossa vida. Mas a Bíblia diz que uma semana depois, toda a cidade estava na porta da sinagoga para querer saber o que estava acontecendo de diferente naquela cidade. Se lembram daqueles judeus que aceitaram a palavra de Paulo? A Bíblia diz que eles se revoltaram. Ficaram com inveja. Porque disseram, não é possível. Esses visitantes estão mais famosos do que nós. Esses visitantes estão com mais unção do que nós. Irmão, não importa quem Deus vai usar, mas sempre tem aquele ou aquela que fica com inveja, que começa a perseguir. A Bíblia diz que os mesmos judeus que aceitaram a Paulo e a Barnabé eram os mesmos que começaram a incitar o povo contra Paulo e contra Barnabé. Então saiba que muitas vezes os mesmos que te aplaudem são aqueles que vão te perseguir. Os mesmos que dizem que são irmãos. Não, pelo amor de Deus, não é indireta não. É o que Deus me deu para entregar. Eu não sou covarde. Se Deus deu, eu tenho que falar, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Quer saber mais o que aconteceu? Vou falar. Paulo disse assim: gente, espera aí. Vocês estão nos perseguindo, falando isso, falando, mas não é nada disso não. Somos apenas homens de Deus fazendo a obra do Senhor. A Bíblia diz que aqueles judeus, de novo, incitaram os sinceros, as mulheres piedosas e sinceras da cidade contra Paulo e Barnabé. Sabe o que eu entendi com isso? Que muitas vezes tem gente embarcando em canoa furada para atrapalhar a vida e o ministério de muita gente boa. E essa gente que embarca em canoa furada também é gente boa, mas o diabo está afim de enganar todo mundo. Então toma cuidado com a canoa que você embarca. Pegaram aquelas mulheres importantes da cidade, aquelas mulheres que eram servas de Deus, piedosas, sinceras, verdadeiras, e inflamaram essas mulheres contra Paulo e Barnabé. Às vezes você é sincero, às vezes você está fazendo a obra com sinceridade, aí chega um filho do capeta no seu ouvido e fala assim: sabe aquele irmão, ele fez isso e é isso e aquilo outro, sabe aquela irmã, ela fez isso, está repreendido em nome de Jesus. Eu vou acabar porque só me foi me dado até meia-noite. Versículo 45. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo dizia. Versículo 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós nos fosse pregado primeiro a palavra. Era necessário que a palavra fosse pregada primeiro para os judeus. Paulo estava dizendo: o meu ministério até agora foi baseado nisto, de pregar o evangelho para os judeus. Mas se você observar neste versículo, Paulo diz assim: mas eu acabei de me lembrar que Deus me chamou para pregar para os gentios. Eu insisti em pregar para os judeus, mas como vocês não se julgam dignos, a partir de agora eu vou pregar para os gentios. Não prego mais para judeu. Até prego, mas tem muito compromisso.
Eu até prego, mas tem que estar muito preocupado com os judeus, porque a minha chamada foi para pregar para a gente. Se lembra do versículo que nós lemos lá, o versículo 15 do capítulo 9? Ele é para mim um vaso escolhido. Eu vou levantá-lo para pregar para os gentios, para testificar diante dos reis, diante dos sábios. E Paulo estava insistindo, aquilo que o pastor Serginho falou ontem, insistindo com gente que não queria ouvir, insistindo com gente que não tinha compromisso com Deus, insistindo com gente que só queria cultuar a obra. Eu vou me voltar para os gentios. Quando Paulo falou isso, fizeram um culto de ação de graças na hora. E diz a Bíblia que os gentios glorificaram a Deus, porque eles entenderam que a bênção de Deus não era exclusiva para os judeus. E tem gente ainda pensando assim, que a bênção é exclusiva, que a unção é exclusiva, que a palavra não é nada exclusivo não. Deus tem bênção para todo mundo. Ô meu filho, estou fazendo uma festa lá dentro, que tal você entrar? Pai, por que dessa festa? Não é porque o teu irmão, aquele mais novo, saiu, foi embora, e eu já estava desesperançado, mas ele voltou. Eu fiquei muito alegre, matei um boi, e mandei os empregados pararem o serviço, e está todo mundo lá dentro comendo, está uma alegria só. Vamos entrar? Não, pai, vou entrar não, porque eu estou há tanto tempo te servindo. Você chegou agora. Além de chegar agora, gastou tudo que tinha. Mas sabe qual era a raiva daquele irmão mais velho? Vou contar rapidinho para os irmãos, matemática. A Bíblia dizia que a herança tinha que ser uma porção dobrada para o filho mais velho. Então, vamos supor assim, era R$100. Tinha que dividir, tinham 2 filhos, tinha que dividir por 3, R$33 para cada um. E o filho mais velho ficava com 66. E o mais novo com 33. Assim deveria ser a herança. Só que o mais novo pegou a herança e gastou. Aí quando o mais novo voltou, o filho mais velho pensou assim, agora eu vou ter que pegar os meus 66 e dividir de novo. Aí vai dar 22 para o meu irmão mais novo e sobra 44 para mim. O que é meu, não vou dividir mais não. Já tive misericórdia demais. Tem gente que está tendo misericórdia demais com o fraco. Tem gente que está tendo misericórdia. Irmãos, que isso? E a Bíblia diz que o pai insistiu, meu filho, vamos entrar. É festa, é alegria. Não, pai, tu nunca me deste pelo menos um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Aí o pai parou e perguntou, você está falando sério? Tô, pai. Então vou te falar uma verdade. Esse seu irmão estava sumido, estava quase morto. Agora você não. Você sempre desfrutou da minha presença. Tudo que é meu é teu. Era justo nós nos alegrarmos com o teu irmão. Você já parou para pensar, não, aqui não tem ninguém invejoso, mas se tiver alguém me ouvindo aí invejoso, já parou para pensar que o nosso Pai, que o nosso Deus, por jurisprudência, tudo que é do Pai é do Filho? Então a gente não tem que ficar preocupado com quem chega e já é abençoado. A gente não tem que ficar preocupado com quem chega e já recebe a bênção. Deus já tira do cativeiro, Deus já abre a porta. Deixa Deus abençoar. Os judeus entenderam isso. Mas eu já estou acabando, pastor. Aí diz assim, o versículo 48. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se, glorificaram a Deus pela palavra do Senhor e creram todos que estavam ordenados para a vida. Versículo 49. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo. Foram logo na liderança, Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites. Os lançaram fora dos seus limites. Eu não sei se você já viu o filme americano, quando os bandidos estão fugindo da polícia. Lá na América do Norte tem várias
vários estados, e cada estado tem uma jurisdição. Aí o bandido, quando está fugindo da polícia, ele procura logo a fronteira. Quando ele chega na fronteira e atravessa a fronteira, ele dá tchauzinho para a polícia que está do outro lado, que não pode fazer mais nada contra ele, porque aqui é outra jurisdição. Você ri, mas acho que você não entendeu. Eu vou explicar. Os judeus de Antioquia perseguiram tanto Paulo que foram empurrando eles. Mas quando chegou nos limites estabelecidos, eles disseram que vai você daqui para cá, porque daqui para cá a gente não pode fazer mais nada contra vocês. O diabo tem limites. Você pode até ser perseguido, mas Deus chega na hora e fala assim, olha, só até aqui. Daqui para lá acabou. Daqui para lá não tem maldição. Daqui para lá não tem perseguição. É só até aqui. O diabo tem limites na nossa vida, irmão. Ele só faz aquilo que Deus permite que ele faça. Chega uma hora que Deus diz assim, chega, basta. Chega uma hora que Deus passa uma régua, é aquilo que o presbítero Jesus está dizendo aqui. Os anjos estão ao redor, mas o diabo está ao derredor, porque ele tem limites na sua vida. Deixa eu terminar dizendo só mais duas coisas. Versículo 51. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Sabe o que eu aprendi com isso? Que também chega uma hora que a gente tem que sacudir o pó dos pés. A gente não pode deixar que as experiências negativas determinem o nosso estado de humor. A gente não pode deixar que as experiências negativas limitem a obra que Deus tem conosco. Tem muita gente que Deus tem uma obra esplendorosa, mas ele ainda está pensando na perseguição de Antioquia. Tem muita gente que Deus tem uma obra muito grande, mas ele ainda está pensando em quem se levantou contra ele ou contra ela. Já chegou a hora de nós sacudirmos o pó e dizermos, foi até aqui. A partir de agora é nova vida, a partir de agora são novas experiências. Eu posso até ser perseguido, mas vai ser de um jeito diferente. E Deus vai me dar graça. Sacode o pó. Sacode o pó, porque esses judeus de Antioquia não merecem que você carregue a poeira dessas perseguições. Eu imagino se Saulo e Barnabé não sacudissem o pó. Cada passo que eles davam ia ficar um rastro pelo caminho. E naquele rastro ia dizer, eu ainda estou preso àquela perseguição. Eu ainda estou preso àquele problema. Mas eles sacudiram o pó e disseram, a partir de agora é o nome do Senhor que vai continuar sendo glorificado. É bom lembrar aos irmãos, para terminar, que a plenitude do propósito de Deus era que Paulo pregasse para os gentios, e pregasse com alegria, e pregasse cheio do Espírito Santo. Ele até então pregava só para os judeus. Mas quando ele entendeu o propósito, quando ele entendeu a plenitude do propósito, ele falou, chega dessa gente que não quer nada. Eu agora vou ser obediente. Deus quer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Você não pode mais ficar preso àquilo que não te traz esperança. Você não pode ficar mais preso àquilo que atrapalha a obra e o plano de Deus na sua vida. Diz a Bíblia que Paulo foi direto para Icônio. Tem muita gente precisando ir para Icônio. Tem muita gente que a obra já acabou lá em Antioquia, mas ele continua pensando na poeira, continua pensando na perseguição. Deus nesta noite está nos dizendo, é hora de partirmos para Icônio e termos novas experiências com Deus. Eu ia dizer sobre um monte de coisa que aconteceu lá em Icônio, mas a hora foi embora. Eu ia dizer que Paulo pregou a palavra junto com Barnabé, mas ele foi direto para a sinagoga, chegou lá na sinagoga, de novo na sinagoga, judeus e gentios aceitaram o evangelho, os gregos então aceitaram mais do que os gentios. Os gregos ficaram tão felizes, eu não vou falar isso porque não dá mais tempo, mas os gregos ficaram tão felizes, que dividiu a cidade toda. Não era mais só o povo da sinagoga, não, era toda. Para variar, tinha um homem naquela coxa, mas não vai dar tempo de eu falar isso, mas o coxo foi curado por Paulo. Paulo orou por ele
foi curado. Irmãos, foi só deixar em Antioquia que os milagres começaram a acontecer. Foi só tirar o pé do céu que as maravilhas começaram a acontecer, irmãos. Deus nos abençoe.